Faz um certo tempo que eu tô vendo que pra fazer true crime, né, pra fazer essas histórias de crime real, os diretores, os autores, eles meio que estão tendo uma dificuldade ali, assim, estão dando uma sambada pra conseguir decidir qual a melhor abordagem, né? Porque virou-se uma questão ali se é de bom tom ou não trazer essas histórias, falar dos assassinos. Tem muita gente que fala que tá valorizando a vida dessas pessoas, valorizando o que elas fizeram enquanto isso não deveria ser feito, que é ofensivo. E a gente vê que são histórias que, por mais que causem um fascínio, elas acabam caindo realmente nesse tabu, de forma que esses diretores eles têm uma certa dificuldade em escolher o tom certo para contar essas histórias, né? Porque tem gente que pode acabar romantizando, a gente vê aí, Ryan Murphy ele teve maior dificuldade para conseguir trabalhar com a história do Ed Gein, que é um assassino que ele inspirou muitos serial killers do cinema, né? Ali, Psicose, Hannibal, tudo mais. E ficou uma coisa que ficou meio esquisita, não ficou uma série interessante, ficou uma série bem truncada, com ritmo ruim, apesar de conceitualmente ter uma ideia legal. Então, é muito surpreendente quando o Derek Cianfrance ele vem com o Bom Bandido, né, ou Roofman em inglês, que é um título mais apropriado, e depois eu explico porquê. Mas ele vem com esse filme que é um true crime, não deixa de ser um true crime sobre um cara que assaltava, que fugiu da prisão, só que é uma comédia romântica. Eu acho isso muito interessante, justamente por ser um diretor que ele é conhecido pela subversão dessa expectativa. O filme que parecia ser um filme ali de Dia dos Namorados, de romance, era um baita drama. E agora esse que era, né, é um true crime. Se você fala, pô, isso aqui é uma história real, é um crime real, parece esquisito até mesmo pelo teor da história, tá? Porque é uma história que você fica o tempo inteiro do tipo, eu só acredito vendo e eu vendo não acredito, porque é muito bizarra. Ela força um pouco ali os limites da nossa suspensão de descrença, só que aí quando eles falam é baseado em fatos reais, aí mostram reportagens e tudo mais, a gente fica, ok, é bizarro, mas é real. E o Derek Cianfrance, ele abre muito essa questão do inacreditável, né? De realmente trazer uma história que ela é muito difícil. Se eu te contar essa história, não parece que eu tô contando uma história real. Que é justamente de um cara que ele assaltava McDonald's, ele assaltava todos os McDonald's pelo telhado, e aí umas outras lojas também que ele começou a assaltar e fazer isso pelo telhado, por isso Roofman. Só que aí ele pensou, tipo, nunca vou ser pego, porque ele tem uma coisa meio metódica de fazer bonitinho, e também de por ser uma pessoa boa, né? Ele fazia isso, mas ele não era um cara mau. Ele nunca maltratava ninguém, ele nunca machucava ninguém. Então ele até tratava as pessoas bem, e isso se tornou quase que uma marca dele. Tipo, as pessoas que eram reféns ali, que ele chegava, as pessoas falavam, não, ele foi super cordial, ele foi super educado, ele prende a gente no freezer, mas ele perguntou se eu tava com uma blusa, sabe? Porque ele tava preocupado. Isso é muito engraçado quando a gente para pra ver. E aí ele vai sendo, né, fazendo esses crimes até que ele acaba sendo pego e preso, e aí ele usa os conhecimentos dele, porque todo mundo fala que ele é muito inteligente, para fugir da prisão. E é justamente aí onde a história ela começa a dar um tom um pouco mais inacreditado, porque ele acaba se escondendo numa loja de brinquedos, na Toy R Us, que é uma loja super tradicional dos Estados Unidos, ali de brinquedos, né? Tem toda uma tradição ali de feriados e de ser uma loja gigantesca. Acho que seria a nossa ReHap, digamos assim, sabe? Ele meio que se esconde na ReHap deles, que é a Toy R Us, e ele fica meses escondido lá, sem ninguém saber, porque ele fica sobrevivendo do que tem na loja. E aí tem uma das coisas mais inacreditadas, que ele pega alguns brinquedos da loja e ele doa, sabe? Ele doa pra uma caridade que tá sendo feita por uma mulher ali, que ele começa a ter um crushzinho, assim. Então, o filme ele vai de uma coisa, assim, uma história bem melancólica, dramática, para uma história ali mais cômica, uma coisa mais romântica, realmente uma comédia romântica e tudo mais, só que nunca deixando de lado esse tom de pé no chão, esse tom que nos lembra que a gente tá vendo um true crime, a gente tá vendo um filme que é realista e que é uma história que aconteceu. E tudo isso sempre usando o fascínio que a gente tem pelo true crime para brincar com o inacreditável, né? A gente vê várias histórias de crimes reais e a gente fica, cara, é horrível, é o que acontece, as pessoas são más, as pessoas fazem isso, se você bobear à noite é perigoso. E nessa a gente tá vendo uma história que, assim, ela é bonitinha, ela é fascinante, a sua própria forma, né? Tem o seu próprio charme. Você nunca daria nada pra essa história no sentido de ser uma história real. E você começa a ver que não é uma história real, tem toda essa coisa, e você fica muito fascinado porque você fica pensando como que isso pode acabar, como que essa história pode acabar. E se você, assim como eu, não sabia como a história ia acabar, você acaba ficando ali muito preso, porque você fica pensando, cara, será que isso vai ter um plot twist de que não é uma coisa completamente diferente? É um true crime mais tradicional, digamos assim?
ou realmente vai ficar nesse tom mais meloso, mais ali meio tristinho, mas com uma pontinha, sabe, realmente uma melancolia, uma coisa meio triste, mas também não é tão triste, não é um dramão. É muito legal, e o Derek Cianfrance, ele domina esse tom muito bem. Justamente porque ele não abandona esse tom de que é um true crime, a gente está assistindo um crime real, a gente está assistindo uma coisa que aconteceu e que tiveram consequências, mas ao mesmo tempo é tudo trabalhado com muita leveza, quase como uma caricatura, de modo que a gente consiga se apegar ao protagonista, né? A gente consegue ali entender suas motivações e também se apegar a ele, porque no final das contas realmente ele é preso porque ele assaltava grandes empresas e esse é o maior crime dele, porque ele nunca foi realmente uma ameaça para as pessoas, ele nunca se demonstrou ser uma ameaça real para ninguém. Então a gente fica com essa questão. E também tem toda uma questão caricata até com os outros personagens que eu acho muito bem desenhado. Por exemplo, se o nosso bandido da história, ele é super carismático, ele é um cara super legal ali, interpretado pelo Channing Tatum, que tá esbanjando carisma, o dono da loja de brinquedos é um babaca. Ele é um grande babaca, só que interpretado por uma pessoa pequena, que é o Peter Dinklage, que cria-se mais um contraste, né? O grande babaca e grande vilão da história é ali o dono da loja de brinquedos, que em teoria seria um cara muito legal. A gente conhece o Peter Dinklage, né, de Game of Thrones, de outras obras, então ele tem esse carisma, ele sabe manejar muito bem entre as facetas dos seus personagens, né? Ele pode ser um cara carismático, mas ele também sabe ser um cara muito babaca. A gente vê esses dois lados no Tyrion em Game of Thrones, a gente também vê isso aqui sendo trabalhado muito mais por esse lado. Tem que ser um cara mais babaca, tem que ser um cara mais escroto, que a gente tem ranço dele. Enquanto isso, o Channing Tatum, que é o brutamontes, é super forte, sabe, é o cara que ele é efetivamente o bandido da história, ele é um cara que a gente tá apegado logo nos primeiros minutos. Esse contraste aí funciona muito bem, tanto na parte física ali dos atores, mas também na forma como é desenhada as personalidades desses dois, que meio que são os dois extremos que a gente vê na obra. Isso faz com que o tom de comédia funcione, mas realmente o grande pilar de O Bom Bandido é o Channing Tatum, que foi uma grata surpresa. O Channing Tatum, ele é um cara muito carismático, não é de hoje que ele tem esse carisma, que ele tem essa coisa meio do charme de herói de ação, mas ao mesmo tempo ele sabe trabalhar com uma certa ingenuidade, ele faz muito bem aquele personagem que ele é o personagem bonito e burro, e ele tem um timing cômico excelente, já tinha demonstrado isso ali na franquia Jump Street, né, no 21 Jump Street, no 22 Jump Street, aqui ficou como Anjos da Lei. Ele também trouxe isso mais recentemente com o Gambit de Deadpool, que é uma piada ali que eu acho que cansa na segunda vez que ela é dita, mas ainda temos o fator do carisma do Channing Tatum, então isso é importante ressaltar. Ele é um cara que ele já tinha demonstrado um timing cômico, ele tem muito carisma, e quando ele traz isso pra essa história, acaba criando um tipo de ruído com tudo que a gente está assistindo. A gente está assistindo aquela história na cidadezinha pequena, mais melancólica, um crime real, uma coisa assim que, nossa, poderia ser chato pra caramba. Mas aí o Channing Tatum, ele é justamente o fator que se destaca. Ele é o fator que dá uma balançada nesse tom, sabe? Se o filme ele tem tudo pra ser aquela dramédia bonitinha que a gente já viu em outros filmes, o Channing Tatum ele transforma, ele leva realmente esse ar mais cômico e ele consegue criar vários momentos de humor físico, até um humor bem voluntário em vários momentos, e também consegue exaltar com o carisma dele todo o lado mais ali do lance romântico que ele vai desenvolvendo com a personagem da Kirsten Dunst. E inclusive eu quero parar agora para pedir para você que chegou de paraquedas aqui nesse vídeo para se inscrever nesse canal. Aqui quem fala é o Ada, sejam bem-vindos. Tô sempre falando de cinema aqui, se você tá curtindo, não esquece também de deixar um like. Se você deixar um like e se inscrever, você vai me ajudar pra caramba, porque você vai estar passando a mensagem pro YouTube de que esse vídeo é bom o suficiente para você deixar um like e também se inscrever nesse canal. Eu sei que muita gente que assiste os meus vídeos ainda não está inscrita. Então, me dá essa ajuda rapidinho. Já clica aqui para dar um like, clica aqui para se inscrever se você é novo aqui no canal, e se você também quiser saber tudo que eu tô assistindo ou quiser trocar uma ideia, fique à vontade para me seguir nas outras redes sociais, está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí continuar falando de O Bom Bandido, que, meu Deus, é um título, ok, faz sentido, faz todo sentido, você não vende muito bem, eu acho que fica meio bobo esse título, mas é o título que a gente tem, no final faz todo sentido com a história. Essa obra é dirigida pelo Derek Cianfrance, conhecido por Namorados para Sempre. Tem um outro filme dele que é alguma coisa além dos pinhos, além dos pinheiros, que eu não me lembro. Os dois com o Ryan Gosling, também que é um cara que tem um timing cômico, que tem um carisma. É um diretor que trabalha muito bem com esse tipo de ator, e eu acho que aqui com o Channing Tatum ele consegue criar ali realmente espaço para o Channing Tatum brilhar de uma forma que talvez ele ainda não tivesse brilhado antes, né? Porque eu vejo ele como um herói de ação, que ele funciona essa coisa mais
do cômico também, ele já tinha demonstrado. Ele consegue casar muito bem as duas coisas, né? Tanto no Jump Street quanto na Cidade Perdida, que ele fez com a Sandra Bullock. Que é um filminho, assim, tipo, é divertidinho e tal. Mas é justamente porque ele consegue casar essa ideia da ação com a comédia, né? Muito bem. Mas, pra esse lado um pouco mais dramático, particularmente eu não me recordo de algum papel dele que eu visse esse lado dele vir com a forma como é trabalhado aqui. Eu acho que ele tem o carisma e ele tem esse timing que funciona bem para a parte cômica, só que ele também consegue oferecer um número suficiente de nuances para que a gente entenda os dramas desse personagem, os conflitos pelos quais ele está passando, para a gente entender a dor e entender a pessoa real que está ali por trás daquele personagem interpretado pelo Channing Tatum, né? Interpretado por um rosto familiar que a gente já conhece de outras obras. Agora, quem eu acho que não consegue entregar isso é justamente a Kirsten Dunst. Eu acho que ela talvez seja o ponto mais fraco do filme. Ela tem um certo carisma, mas talvez por ela estar lidando com uma personagem ali que tem todo um lance mais de ser uma personagem religiosa, de ser uma coisa assim de ela é um interesse amoroso, mas ela é uma pessoa muito boa, que passou por muita coisa, e ela agora tá ali, né, querendo fazer o bem, ela tá querendo seguir a vida, ela tem 2 filhas, uma delas adolescente, então existe talvez ali uma caixinha que ela tentou trabalhar dentro dessa caixinha, só que ela para mim fica muito caricata ou muito rasa em alguns momentos, então assim, eu não consigo sentir muito da personagem dela, eu acho que ela acaba ficando um pouco apagada. Não diria que é culpa da atriz, porque a gente já viu ela atuar bem, a gente já viu ela ter uma capacidade de lidar com personagens mais complexas do que o que a gente tem aqui. E eu acho que talvez justamente pela falta de complexidade da personagem dela, que ela ficou meio que presa no raso, sabe? Tipo, é pouco espaço para ela trabalhar. Não sei explicar muito bem, mas é essa sensação que eu tenho. Enquanto o Channing Tatum, ele consegue trabalhar bem com a parte mais caricata do personagem dele, assim como o Peter Dinklage também consegue, a Kristen Dunst, tipo, a personagem é caricata demais, sabe? É muito Ned Flanders. E aí ela não consegue ir muito além. Tem que ser muito certinha, tem que ser muito regrada. Ela é a mãe muito preocupada, ela é a religiosa que tá preocupada com a comunidade demais. Ela tá ali sempre tentando fazer uma boa ação, ela tá sempre ali preocupada de ser uma boa mãe, de estar lidando com a filha e tal e tudo. E, cara, assim, pra mim isso acaba prejudicando muito a atuação dela num geral. Mas eu acho que de toda forma, de modo geral, os atores eles conseguem trazer os conflitos da obra quase que automaticamente, sabe? Principalmente pelo Channing Tatum, mas os outros também, eles conseguem atuar de formas bem complementares a um filme que ele é do Channing Tatum e ele rouba a cena do começo ao final. Os vários momentos que ele tá sozinho na loja, ele tá nem conversando, ele tá nem falando, ele tá ali, tipo, com uma cena com música e ele tá brincando pela loja. Cara, são alguns dos melhores momentos do filme, porque é simplesmente a presença carismática do Channing Tatum, que surpreende muito bem também quando o filme requer que ele seja, né, tem um pouquinho ali de talento dramático pra mostrar esse lado mais pesado. Mas mesmo com essa parte um pouco mais dramática, eu sinto que o Cian France, ele tá sempre desafiando a expectativa. Ele tá sempre desafiando a expectativa de ser um filme mais melancólico, de ser um filme mais tristinho, de ser um filme muito real, de ser um filme muito sobre... Nossa, um filme sobre crime, uma comédia. Vai ser de mau tom? Não é de mau tom. Eu sinto que ele traz uma história interessante, ele traz uma história inacreditável. Talvez a gente nunca fosse ouvir falar dessa história. Talvez as pessoas mais aficionadas por true crime ali eventualmente cheguem numa história como essa, mas eu vejo que não é o caso. Mas é uma história interessante, é uma história bonitinha, é uma história divertida que consegue, né, vir desafiando a expectativa de ver uma história mais pesada. Nesse caso, a gente tem uma comédia que funciona muito bem, uma comédia romântica que funciona muito bem, e todo o lado mais dramático não entra tanto em conflito com isso, né, complementa muito bem, são camadas de gênero que fazem com que a obra seja ainda mais legal e cabe sendo até meio comfort, sabe? Aquele filme que talvez, eventualmente, acho que a pessoa que já assistiu, ela vai, quero ver uma coisa mais leve, eu vou ver O Bom Bandido. Porque é um filminho divertido, é um filminho mais comfort, e é um filme que vai me fazer rir, apesar de também ter o seu lado mais dramático, sabe? Eu tenho alguns filmes que eu gosto que eles trazem esse tom dramédia que eu acho que funciona, e eu colocaria O Bom Bandido na mesma prateleira. Me agradou bastante. E para O Bom Bandido, nota 8. É realmente um filme muito legal, em vários momentos eu esqueci que eu tava vendo uma história real, eu tava só envolvido pelo filme. E é muito legal quando eles mostram o fator realista do filme, né? Quando eles mostram gravações, fotos, e mostram o que eles reencenaram do filme. E você vê que, cara, é real.
bizarro parar pra pensar nessa história, principalmente no mundo de hoje, né? Porque a gente tá ali no começo dos anos 2000, então não tinha tanto celular, o sistema de vigilância era completamente diferente. Ele faz coisas ali que você fica, pô, hoje em dia, essa situação, essa história não ocorreria. Porque é impossível alguém driblar a câmera do jeito que ele driblou, alguém sair da prisão como ele saiu, sabe? Então é muito legal. Surpreende muito por trazer uma atuação bem diferente ali do Channing Tatum, que é completamente surpreendente pra quem tá acostumado a ver ele em outro tipo de papel, tal qual foi o The Rock em The Smash Machine, ainda que o Bom Bandido não seja uma comédia como foi Corra que a Polícia Vem Aí, né? É outro tipo de tom, é outro tipo de comédia. Mas agora eu quero saber de você, qual é a sua expectativa para o Bom Bandido? Comenta aqui embaixo ou comenta a sua opinião se você já viu o filme. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.